povo estava debaixo de sofrimento, e toda vez que eles clamavam a Deus, debaixo da opressão, debaixo da opressão das nações pagãs, Deus levantava um juiz, enchia esse juiz do Espírito do Senhor para julgar a causa do povo. É interessante que nesse período a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele não habitava como habita nos dias de hoje, como habita nos tempos da graça. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele só descia sobre 3 classes naquela época: sobre a vida do sacerdote, sobre a vida do profeta e sobre a vida de juízes e reis daquela época. É interessante observar que era de uma forma esporádica. O Espírito do Senhor descia na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um jovem, na vida de uma criança, executava o que havia de ser executado. O Espírito do Senhor voltava para o céu. Nós estamos no tempo da graça, e o Espírito do Senhor, desde o momento em que nós não entristecemos ele anda conosco, ele dorme conosco. Alabassuri bicandura, ele atua, ele habita na nossa vida desde o momento em que nós não entristecemos o Espírito Santo. Nesta época, Israel estava debaixo de opressão. Israel estava debaixo de opressão maligna, de opressão das nações pagãs. E agora Deus vai levantar um homem por nome de Jefté. Na noite de ontem nós ouvimos sobre a visão visionária e sobre a visão escrava. Eu acredito que Deus arrancou a visão escrava dos crentes que aqui estavam na noite passada e deu a eles o privilégio de viver a visão visionária, de tirar a visão escrava e viver a visão visionária. Quem tem visão de escravo não tem visão de entrar na terra prometida. Quem tem visão de escravo, no Piergue a Candarábia vai se acomodar, mas aquele que tem a visão visionária, Andupi que saia como Nevácia, a região que ele mora, Andupi que ergue a Candarábia, o bairro onde ele congrega, a igreja que ele lidera, o departamento que ele lidera, a Lavachubi ergue, será pequeno, porque do Piergue a Candarábia, Deus dará a eles uma visão visionária. E dentro deste texto, o Espírito do Senhor me deu uma mensagem para ministrar desta noite. É em cima desta mensagem, é em cima desse tema que eu quero aqui ministrar em poucos minutos. Não quero ser enfadonho, mas quero entregar tudinho daquilo que o Espírito do Senhor transmitiu ao meu coração. Diga para 2 ou 3 pessoas aí: sendo gerado pela unção. Repita mais uma vez: sendo gerado pela unção. Porque quem é gerado pela unção sempre vai permanecer. Agora, quem não é gerado pela unção, uma hora ou outra vai se sucumbir. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas bem lindas para Jesus? A Bíblia está falando que Jefté era um homem valente, porém filho de uma prostituta. É interessante observarmos que o biógrafo começa com o papel e a caneta, traçar a biografia de Jefté, e ele vai até um ponto muito bem. Ele vai dizendo: então Jefté, o gileadita, homem valente. Porque Deus só escolhe, Deus só chama, Deus só tira da lama, Deus só pode usar pessoas valentes. Pessoas covardes, Deus não pode usar. Deus só pode colocar o Espírito dele em pessoas valentes, em pessoas destemidas, em pessoas que não têm medo do diabo, não têm medo de demônios, não têm medo do que a sociedade está ditando. O Deus da eternidade só pode colocar o Espírito
Espírito do Senhor na vida de homens e de mulheres valentes. E o biógrafo está dizendo: Jefté era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O biógrafo agora, ele vai começar a escrever a história, ele vai começar a dar prosseguimento à história de Jefté. Será que ele no piqueassaio não poderia ter terminado a biografia de Jefté dizendo que ele era somente homem valente? Diz a Bíblia que ele prosseguiu dizendo: ele é filho de uma prostituta. Alava subcomandevácia e Gileade gerara a Jefté. O que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, pastor Denis, eu estou dizendo no piqueassaio comandevácia, na introdução desta mensagem, que Deus não está preocupado da onde você era, de que lama que você veio, qual é a raiz maligna no piqueassaio comandevácia que Deus te tirou. Deus não está preocupado se você era um andarilho. Deus não está preocupado se você era um ex-usuário de droga. Deus não está preocupado se você era uma mulher da vida. Deus não está preocupado no piqueassaio comandevácia. É claro que todavia quando você emprestar a caneta para alguém, alguém vai escrever a sua história. É por isso que nesta noite Jesus está dizendo: toma a caneta, escreve a tua história. Não deixe as pessoas escreverem a tua história, porque se as pessoas escreverem a sua história, eles vão escrever da maneira que eles querem, da forma que eles querem, do jeito que eles querem. No piqueassaio comandevácia, Deus não estava perguntando se Jefté era filho de uma prostituta. Na bacanduravasha, Deus nesta noite, no bierga candavasterga andarassúria, não está te perguntando da onde você veio. A Bíblia diz que é um mar que os arqueólogos nunca acharam e não vão achar. O mar do esquecimento. No piqueassaio comandevácia, tudo aquilo que Deus lança no mar do esquecimento, no bierga candarábia, ele jamais vai lembrar, ele jamais vai trazer à tona. Só há um ser na terra, e depois desse ser há outro que pode trazer à tona o seu passado. O nome dele é Satanás. E o outro homem, quando no bierga candarábia é envenenado, é cheio o seu coração por Satanás, ele vai trazer a sua história lá do passado. Mas Jesus nunca preocupou com o seu passado. Jesus está preocupado com o teu presente, o que você vai ser amanhã, lá no futuro. Deus está preocupado com a tua chamada. Deus está preocupado com aquilo que você vai desempenhar no futuro. Gileade gerara a Jefté. A Bíblia está dizendo: Gileade é um lugar da onde se extrai o bálsamo de Gileade. Está falando de uma localidade onde há unção. E a Bíblia está dizendo que Gileade gerara a Jefté. Sabe por que tem muita gente parando no caminho, tem muita gente desanimada, muita gente reclamando de barriga cheia, porque não foi a unção que gerou ele. Quem gerou ele foi um amigo, quem gerou ele foi um pastor colega, quem gerou ele foi um presbítero amigo, quem gerou ele foi um diretor de um departamento da igreja que fez com ele uma amizade. Mas eu nunca vi alguém que foi gerado pelo Espírito do Senhor se sucumbir na caminhada. Eu nunca vi alguém que foi gerado pelo Espírito Santo a subcomandevácia desistir da chamada. Eu nunca vi alguém que o Espírito do Senhor gerou ele e ele querer parar na caminhada. Eu nunca vi alguém que foi gerado pelo Espírito Santo a subcomandevácia parar no
pique a saio e desistir daquilo que Deus proporcionou para a vida dele. O que o Senhor está dizendo, pastor Denis, eu estou dizendo que é melhor ser gerado pelo Espírito Santo do que ser gerado no Bierga Candarábia pela sabedoria humana, porque diz a Bíblia que a sabedoria humana no Bierga Candarábia para Deus nada mais é do que loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus está dizendo para você aqui nesta noite, irmã do círculo de oração, você precisa ser gerada pela unção do Espírito Santo. Tu precisa ser gerada pela unção do Espírito Santo, porque se o seu lar for gerado pela unção do Espírito Santo, as artimanhas, as armadilhas de Satanás não terão êxito contra a tua casa, não terão êxito contra a tua vida, porque você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Alava Suri, alava Xandaraia.